Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho nesse espaço virtual do CEF para fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje, o tema que vamos refletir é dor e sofrimento, não como punição, mas como instrumentos educativos para o nosso espírito, que é imortal. Antes, para a gente fazer uma reflexão mais focada, mais concentrada, vamos fazer uma breve elevação. Então, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, e é com esses pensamentos que vamos agradecer. Agradecer aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, que nos acompanham nessa caminhada que fazemos neste plano material. Vamos elevando agora os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, em direção às esferas crísticas, para poder agradecer a espíritos do porte de Maria, que foi mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que envia para toda a humanidade, bênçãos de amor e paz, que possamos nós estarmos sempre receptivos a essas bênçãos e que possamos distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou e que possamos nós viver no nosso dia a dia como verdadeiros cristãos, para que assim possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. Agora, vamos nos sintonizando com o nosso Pai Maior, Ele que é o Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e em todo lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos, e como uma forma de materializarmos todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentações, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é, vamos ao tema, né? Vamos fazer as nossas reflexões. Quem de nós nunca parou para pensar do porquê sofremos? Por que existe o sofrimento? Por que uns parecem que sofrem mais que outros? Onde está a justiça nisso? Bom, para a gente refletir sobre isso, vamos primeiro acompanhar a leitura de um trecho do Evangelho de Jesus que Mateus escreveu. Então, o cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este cego ou foram seus pais? Por que e para que nasceste cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Neste evangelho fica a pergunta que eu fiz inicialmente salta aos olhos. Por que algumas pessoas nascem, por exemplo, com problemas físicos? Será que é por castigo? Será que é por uma questão de prova? Por uma questão de expiação? Ou será que é para que esse espírito que encarnou como cego
ele vai ter uma revelação espiritual. Qual o motivo? Na verdade, é tudo junto e misturado. Todos os problemas, obstáculos, dificuldades que surgem à nossa frente, algumas dificuldades, alguns problemas vêm de berço, inclusive, não são castigos, pura e simplesmente. Uma forma de nós vermos isso é pela lei da causa e efeito. A cegueira poderia muito bem ser uma questão de colheita ruim. Um problema físico ou outro qualquer, mesma coisa. Ou seja, a lei da causa e efeito, ela se aplica a todo tempo, tanto no plano material como no plano espiritual. Então, uma dor permanente, um obstáculo permanente, um problema permanente, pode ser simplesmente uma colheita que estamos fazendo por plantações mal feitas em outras existências. Causa e efeito. Mas eu posso ver também como uma prova, como uma expiação. Prova que o espírito pode assumir para ele corroborar um aprendizado. E aí ele encarna como cego ou com outro defeito qualquer para que ele tenha a opção, ele tenha aquilo que ele precisa para evoluir, para ele comprovar o aprendizado. Então, a prova. Aí, a questão da cegueira não seria um castigo, mas uma provação. Mas pode ser também uma expiação. O espírito encarnado está devolvendo para o universo aquilo que ele retirou de maneira inapropriada. Como tudo é energia, se eu retiro energia numa existência de maneira inapropriada, para tirar vantagem, para me dar bem, o universo, por causa da lei da conservação de energia, vai tirar isso de mim, tão logo seja possível. E aí eu acabo expiando, devolvendo aquilo que tirei de maneira inadequada. Mas a cegueira também pode ser uma opção de revelação, uma oportunidade de revelação, de despertar, de aumento de percepção. Então, como eu falei, a cegueira ou um outro problema qualquer que nós tenhamos de forma permanente, um obstáculo que surge à nossa frente, uma dificuldade, podem ter diversas origens, mas nunca é um castigo divino. Nunca é uma ação divina para nos penalizar. Pode ser, no máximo, um efeito de uma causa mal produzida. Pode ser uma prova ou expiação que nós mesmos assumimos. Pode ser uma oportunidade de revelação. Jesus, em João 16, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está nos dizendo que, independente das nossas limitações, das nossas misérias, dos nossos defeitos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós sempre temos que ter otimismo, pensamento positivo, se manifestar de maneira construtiva, ver o copo meio cheio. Mesmo porque ver o copo meio vazio, ficar pessimista, ficar com pensamentos negativos, destrutivos, em nada vai nos ajudar.
Então, a gente precisa entender, falando um pouco agora em termos de conceitos, que a dor, que o sofrimento são coisas que são normais na vida do espírito. O espírito, ele vai ter esses problemas de obstáculos, dificuldades que vai surgir à sua frente, quer ele queira, quer não. A dor é inerente ao espírito quando vive na matéria. Não é algo opcional. A dor é algo obrigatório, faz parte do viver. A dor vem do gasto de energia que o espírito precisa para se manifestar. Não é algo opcional, é algo comum que todos temos, ela é necessária para o espírito poder se manifestar. Nós sentimos dor se ficarmos muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou muito tempo deitado. Se não fazermos nada, a gente cansa, e esse cansaço é a dor se manifestando. Então, a dor faz parte do viver. Todos os espíritos encarnados sentem dor. Agora, a questão do sofrimento é que é algo opcional. O sofrimento não é algo obrigatório que todos os espíritos precisam passar para evoluir numa determinada existência. O sofrimento surge, da maioria das vezes, de uma dor que perdura mais do que o necessário. O sofrimento, ele tem uma característica que ele pode ser contagiante, no sentido que alguém sofrendo, ele irradia energias mal processadas, mal usinadas, que podem poluir, envenenar o ambiente de origem. Então o sofrimento é algo que nós devemos evitar, porque não tem nada de bom, em nada ajuda a nossa evolução. Se a dor nós não temos escolha, se a dor faz parte do viver, o sofrimento não. O sofrimento é algo opcional. Nós podemos viver com sofrimento mínimo. Ah, perdi um ente querido. Vai doer? Vai. Vou sofrer? Vou. Mas eu tenho que ter a consciência que se eu estender esse sofrimento mais do que o tempo necessário, eu vou estar me prejudicando, ancorando a minha caminhada evolutiva e vou estar prejudicando aquele que desencarnou, porque eu não deixo ele evoluir com os meus pensamentos e sentimentos vinculantes. Então eu tenho que ter essa consciência que dor todos nós sentimos, porque faz parte do viver. Todos têm dificuldades, todos têm obstáculos, todos têm problemas para ultrapassar. E a cruz que cada um de nós transporta não é mais pesada e nem mais leve que a do outro, é diferente. Então nós não podemos querer dimensionar a dor do outro, o sofrimento do outro, porque são distintos, são cenários distintos, vivências distintas. A dor pode nos servir como um sinal de alerta que algo está errado. Estou trabalhando demais, estou dormindo demais, estou de repente me preocupando demais, porque a dor pode se manifestar de forma física, mas ela pode também se manifestar de maneira emocional, de maneira mental.
Então, toda vez que nós percebemos a dor, eu posso buscar o porquê dessa dor. Se eu ficar muito tempo em pé, como eu falei, eu vou sentir dor. Se eu buscar o porquê da dor, eu vou perceber, porque eu estou muito tempo em pé, ou porque estou muito tempo sentado, ou porque estou muito tempo deitado. Ou seja, a dor, é, em, em boa parte das vezes, nos serve de alerta para algo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. A dor também pode ser um meio de defesa. Pode não, é um meio de defesa que os espíritos encarnados, a humanidade, desenvolveu ao longo do tempo. A criança que se queimou ao tocar uma panela quente, ela sentiu dor. Essa dor agora vai servir para ela como um aprendizado, para que ela não toque mais em panela quente. Ou seja, a dor funcionou como um mecanismo de autodefesa. Muitas vezes a dor física, mas também a emocional e a mental, funcionam como mecanismos de defesa. Só que esses mecanismos de defesa podem também nos prejudicar, porque pode nos trazer temor exagerado de fazer algo simplesmente por receio de não conseguir. É, a dor também, como eu falei, é um processo natural. Então, é como eu já coloquei, a dor, quer queiramos, quer não, vai fazer parte da nossa vida como espírito encarnado, e na maioria das vezes nós não percebemos essa dor, porque nós nos acostumamos com essa dor. Como nós estamos executando o trabalho até ao dormir, gastando energia até ao dormir, nós estamos sentindo dor de maneira contínua. Mas como é uma dor natural, comum, que todos temos, na maioria das vezes a gente nem percebe essa dor. E aí, quando algo de errado acontece, aí nós percebemos porque ela funciona como um alerta ou como um mecanismo de defesa. O sofrimento, por sua vez, como eu coloquei, é opcional, mas pode ser um resgate, né, de algo que o espírito precisa resgatar para o seu crescimento. Pode ser uma oportunidade de expiação e pode ser também o sofrimento advindo de causas coletivas, de karma coletivo. Mas nós não temos o controle sobre o sofrimento advindo de karma coletivo. Mas o sofrimento advindo de provas, de resgates, de expiações, esse nós podemos evitar. Se nós tivermos a consciência correta, o pensamento correto, nós podemos evitar o sofrimento. Porque, como eu coloquei já, o sofrimento em nada ajuda na nossa evolução espiritual. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia para ter sempre em mente, né, a mensagem de Jesus que, que nos diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. É eu lembrar, né, que se eu tiver uma resignação boa, uma aceitação boa da minha vida na matéria, isso vai ficar mais fácil. A resignação boa não é aquela resignação passiva, conformista, a resignação barata. Deus quis assim e aí eu me resigno, eu me conformo. Não, não é essa. Que Deus não quer o mal de ninguém. A resignação resistiva também nada ajuda.
Então nós devemos buscar a resignação ativa, aquela que faz com que caminhemos no sentido positivo da nossa evolução. Se o plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que eu tenho, usando o plano A como referência para o plano B ter mais chances de dar certo. Então, quando eu tenho essa visão, essa consciência que eu preciso desenvolver, trabalhar essa aceitação que a dor faz parte do viver, que todos nós temos problemas, obstáculos, dificuldades, que ficar se lamentando, choramingando, se conformando de forma barata não vai resolver, mas eu tenho uma resignação ativa, eu vou para a luta, aí eu consigo caminhar melhor. Então, essa aceitação, essa resignação ativa nos ajuda a não sofrer. Como o autoconhecimento também nos ajuda a não sofrer. Porque eu percebo que a dor do arrependimento é melhor do que a dor da culpa. Então, de vez eu ficar me lamentando por aquilo de errado que eu fiz, eu simplesmente vou à luta. Eu provo de maneira prática que eu estou arrependido, não cometendo o mesmo erro, reparando se possível e ajudando outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Esse tipo de consciência é muito mais produtivo e evitador, porque a culpa, o remorso, pior ainda, em nada nos ajuda. É um sofrimento inútil. Então, quando eu tenho a consciência que a dor do arrependimento é muito melhor do que a dor da culpa, fica tudo mais fácil. A gente tende a sofrer menos. A prática da caridade. Quando eu transformo a minha dor e a dor do outro como combustível para a ação, eu também acabo não sofrendo aquilo que eu poderia sofrer. Porque eu tomo toda a minha consciência, o meu pensar e o meu sentir no trabalho. Por isso que muitos dizem que o trabalho é a melhor forma de esquecer um sofrimento, de não sofrer. Porque quando se mergulha em algo bom, produtivo para você e para o próximo, você não tem tempo para ficar se lamentando, reclamando. Então, a caridade, sem pensamento oculto, pura e simplesmente fazer porque pode fazer pelo próximo, isso nos ajuda também a não sofrermos. E, por último, a oração, a prática da oração, da vigilância. Porque permite que nós mantemos as nossas frequências de vibração alta e não decaia para frequências de sofrimento. Porque aquela pessoa que está sempre grata por tudo que tem, por tudo que é, aquela pessoa que sempre louva o divino pela natureza, pela oportunidade da vida, aquela pessoa que tem a consciência que a passagem do espírito na matéria é temporária, é algo curto, ela não tem tempo para ficar se lamentando, reclamando de problemas, de obstáculos, de dificuldades. Então, enfim, né, uma forma de nós sermos consolados pelas misérias que nos cercam e com isso não sofrermos é a gente procurar a resignação boa, a resignação ativa. Plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que eu tenho e o plano A serve de referência. O autoconhecimento, né, a busca do arrependimento verdadeiro e não do sentimento de culpa. A questão da caridade, usar a caridade como um combustível para a ação, para a prática da beneficência, da benevolência, e usar, né, a vigilância de pensamento e sentimento, da oração, para evitar de baixarmos a nossa frequência e com isso sofrermos. Bom, que possamos então nós termos essa consciência que a dor faz parte do viver, mas o sofrimento é totalmente opcional, não precisamos
do sofrer. Vamos então fazer, as nossas vibrações finais para agradecermos essa oportunidade que tivemos de vibrar, de refletir sobre os ensinamentos de Jesus que Mateus e João nos trouxeram. Assim, mais uma vez com os olhos fechados, vamos agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, sobre a dor e o sofrimento. Que possamos sempre ter essa consciência que precisamos viver intensamente, cônscios que o sofrimento e nada nos ajuda em nossa elevação espiritual. E agora, para agradecermos o muito que aqui recebemos, vamos vibrando, enviando energias de paz e amor para todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que precisem das energias que vamos irradiar. Assim, vamos irradiando energias de paz para todos aqueles espíritos que se encontram em situação de guerra, que se encontram em dificuldade por causa de problemas naturais, espíritos que se encontram reclusos em asilos, orfanatos, esquecidos, abandonados pelos seus entes queridos. Vamos vibrando por aqueles espíritos que se encontram presos em leitos hospitalares, em nossas prisões, em nossas ruas, que eles possam sentir as boas energias de amor, de paz, e se sintam assim fortalecidos e esperançosos em dias melhores. Vamos vibrando por nossas casas, nossos lares, nossos amores, para que eles também possam receber um pouco dessas bênçãos divinas de amor e paz, e com isso se sintam fortalecidos para o caminho que cada um precisa fazer nesse plano material. E, novamente, gratos por mais esse momento de reflexão, vamos oferecendo ao nosso Pai, para materializarmos essa nossa gratidão, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.